Eu estava lendo essa manhã, ou relendo um livro que eu li na época do seminário, Charles Finney. Eu comprei esse livro no dia 22 de junho de 2004. O título do livro é Tudo se resume no amor. E é muito interessante a leitura desse livro, da editora Betânia. Nós não temos, talvez no mês que vem, quando chegue a equipe que está vindo do Brasil, eu vou pedir para o Fabrício, que é diretor da editora Betânia, trazer alguns livros, devocionais, livros assim. Aqui a gente chamava no seminário de livro do preguiçoso, que é bem fininho e pequeno, cabia no bolso. Você fazia uma leitura rápida. E talvez a gente mande trazer alguns livros. Mas é muito interessante esse livro. Antes de ler um trecho dele, eu quero entrar propriamente na mensagem. Mas antes eu quero orar mais uma vez com você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Não vou fazer nenhuma mágica aqui. Eu vou continuar aqui quando você abrir os olhos. E tudo no seu devido lugar. Senhor, fala conosco nessa noite. Eu sei que aqui nessa noite entrou muitos corações contritos, buscando uma resposta para algo na sua vida. E eu quero te pedir que o Senhor dê resposta nessa noite. Eu oro pelo teu espírito de reconciliação. Eu oro pelo espírito de perdão. Eu oro pelo espírito de arrependimento. Em nome de Jesus, manifesta a tua presença nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nunca é tarde para amar, porque a fonte do amor é Deus e ela nunca esgota. Nunca é tarde para amar, porque a fonte de amor, que é Deus, nunca esgota. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler na versão, nova versão internacional. Diz assim, capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A igreja de Éfeso, a qual essa carta foi escrita, ela tinha uma característica única. Ela era uma igreja que era imbatível no ministério. Ela levava muito a sério a pregação da palavra. Ela desmascarava obreiros falsos. Ela colocava à prova o que esses obreiros ensinavam, falsos profetas, homens que mentiam. Naquela época existiam os chamados nicolaítas, que eram um grupo que entravam dentro da igreja para proliferar mentiras que eram totalmente antagônicas ao que a palavra ensinava. Por exemplo, eles diziam que era normal e aceitável viver na fornicação. Eles diziam que era normal e aceitável haver um incesto, casamento de irmãos com irmãos, de pai com filhos. Eles pregavam tudo ao contrário. E essa igreja de Éfeso combatia os nicolaítas. Eles não abriam mão da sua fé por absolutamente nada, nem mesmo diante dos sofrimentos, eles negavam a sua fé. Eles eram firmes. Eles eram rígidos naquilo que ele cria. Eles não titubeavam. Mas o Senhor mandou João escrever essa carta para a igreja de Éfeso, dizendo que ela havia abandonado o primeiro amor.
E Deus tinha algo em contra isso. Nos versículos anteriores há esse elogio da parte de Deus a essa igreja, com a seriedade com a qual ela pregava o evangelho, com a qual ela lidava com as divergências dentro da igreja, com as heresias, com os pecados. O Senhor elogiava isso, mas chegou o ponto que o Senhor disse: olha, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se aonde você caiu. Não é o muito trabalho que prova que nós amamos a Deus. Tem pessoas que vivem uma vida de pecado, mas dentro da igreja ela esconde isso e ela faz coisas para Deus, para tentar demonstrar o seu amor por Deus. Mas na verdade não é isso que impacta o coração de Deus, não é isso que alegra o coração de Deus, o fazer muitas coisas, o viver no ativismo, mas é amar a Deus. E ele diz aqui: vocês abandonaram o primeiro amor. O teólogo John Flavor disse o seguinte: a maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. A maior dificuldade depois da conversão é manter o coração com Deus. Quantas pessoas que iniciam a caminhada com Jesus, mas quando vê a primeira provação, ela desiste dessa caminhada. Quando ela vê o primeiro mau testemunho de alguém que se diz ser cristão, ela desiste dessa caminhada. Quando a igreja muda de lugar, vai um pouquinho mais longe da casa dela, como era antes, ela desiste da fé porque está longe e eu não vou poder ir, aí inventa um monte de desculpas. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. A maior dificuldade depois da conversão é manter o coração com Deus. A Bíblia diz: de tudo que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nunca é tarde para amar, porque a fonte do amor é Deus, e essa fonte nunca esgota. O texto aqui fala sobre o primeiro amor. Eu quero deixar claro para vocês algo: que o primeiro amor não se refere a um amor temporal, ou o suposto amor que sentimos pelo Senhor no início da caminhada cristã. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu senti uma alegria que nunca antes na minha vida eu havia sentido. Eu queria sair correndo o corredor da igreja, sair lá fora e correr e gritar, porque era uma alegria tremenda, era uma alegria extraordinária. Mas o primeiro amor que a Bíblia está se referindo aqui não é esse sentimento, não é isso que nós sentimos pelo Senhor no início da nossa conversão, da nossa caminhada, mas sim a qualidade deste amor que demonstramos e praticamos constantemente com o Senhor. Amar é fazer o melhor para o próximo. Amar é obedecer a Deus. Amar é honrar a Deus. Amar é viver em santidade. Amar é perdoar. Amar é ler a sua palavra. Amar a Deus é orar a Ele. Amar a Deus é fazer jejuns. Amar a Deus é buscar a sua face. Amar a Deus é não brincar com o pecado. Tem tantas formas de nós amarmos a Deus, e esse amor, ele tem que ser intenso. Muitas vezes a gente está preocupado com a performance desse amor. Vou orar 2 horas, 3 horas, pronto, já paguei o meu amor a Deus durante uma semana. Ou já vivi 3 anos em santidade, tenho um acúmulo de santidade. Não é performance, é intensidade que o Senhor busca. É amar a Ele sobre todas as coisas. De toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Algumas ações definem bem esse primeiro amor. Que na verdade, tem pessoas que acham que quando vê um novo convertido, né, com aquele fogo, aquele fogo ardente no coração de querer fazer as coisas para Deus, os cristãos mais maduros têm costume de dizer: isso aí é só o primeiro amor, é o fogo de palha, depois tudo isso diminui. Não é bem assim. Há uma intensidade. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Isso define bem o amor que temos por Ele. Buscar o seu reino e a sua justiça. Fazer o melhor para o meu próximo. Está lá em João 13:35. Ajudar aos necessitados. Isso é uma forma de demonstrar amor a Deus. Perdoar sempre. Enfrentar o processo e liberar o coração de toda raiz de amargura. Isso é prova de amor para com Deus. Uma pessoa que tem resistência em perdoar algo é porque não experimentou ainda esse amor e não está vivendo esse amor. Não há outra explicação. Uma pessoa que recebeu a Cristo, entregou sua vida a Jesus, 2 semanas depois está no mundo novamente, não amou a Deus de verdade. Foi apenas emoção, paixão, cega. Mas quando há um amor profundo, você decide viver para Ele pelo resto da sua vida. Quando eu me converti, muitos chegaram para mim e diziam: não vai durar muito. Mas eu amava o Senhor. Quando eu decidi ir para o seminário, alguém falou: isso é fogo de palha, vai ficar só 1 ano. Mas eu amava o Senhor. Quando eu vim para a Bolívia, me questionaram, mas eu amava o Senhor. E sigo amando ao Senhor. É esse amor a Deus que te livra do pecado. É esse amor a Deus que fortalece os homens que são tentados a não adulterarem, a não enganar suas esposas. Esse amor é a base, por isso Charles Finney disse nesse livro, tudo se resume no amor. E ele fala o seguinte aqui no capítulo 7, diz assim, quando uma pessoa se converte, isso não faz dela um ser estranho, esquisito, absolutamente. Aliás, uma vida de obediência a Deus é mais normal e natural forma de existência para qualquer ser humano. A forma normal é um relacionamento sério com Deus. Uma experiência da conversão ou regeneração não é semelhante, por exemplo, a de Clark Kent, super-homem, que entra numa cabine telefônica e sai transformado em super-homem. Lembremos que a transformação por que passa o crente não é física nem metafísica, é uma mudança de ordem moral. Como diz Romanos 12:1, mudança de mente, é uma mudança, uma decisão suprema. Uma obediência total não implica em nenhuma mudança na substância do corpo, nem da alma. A obediência total consiste numa consagração plena de todos os nossos poderes, tais como eles são, a Deus. Todos os nossos poderes, poderes de persuasão, poder de mentir, poder de enganar, poder de desejar, poder de tocar, poder de sentir, poder de enganar, poder de possuir, poder de crescer, poder de mandar. Tudo isso que eu e você temos, quando entregamos a Cristo, rendemos a Ele. No seminário tínhamos uma aula chamada entrega de direitos. E é esse o direito. Direito de vingança, de resposta imediata. Direito de se calar quando devo falar. Ou direito de falar quando devo me calar. São esses direitos e esses poderes que eu entrego ao Senhor no momento da minha conversão. A experiência da conversão não faz com que o nosso cabelo se torne verde. Ou nasça, aí seria bom para Samuel, né, Samuel? Mas se se converteu, tinha cabelo, né? Caiu depois da conversão. Se uma pessoa, antes de se converter, gostava de frango assado, ela continuará a gostar de frango assado depois. Se antes ela tinha como hobby um artesanato, ela continuará gostando daquela atividade. Se antes de se converter gostava de ir na academia, ela vai continuar. Se alguém não gosta da personalidade, agora veja só que interessante isso, é aqui onde a gente precisa entender que o processo de conversão é na mente, é de valores morais. Agora, se alguém não gosta da personalidade, aí que eu dobrei aqui, da personalidade de um vizinho antes de ser salvo. Você não gosta daquele vizinho, daquele parente, daquele amigo, não gosta da personalidade dele. Provavelmente você continuará não gostando após você se converter. Aí todo mundo gostou disso, né? Ou alguns.
Mas aí vem, a diferença é que, sendo crente, ele amará seu vizinho, apesar do outro ter uma personalidade tão irritante. Ser santo também não quer dizer que vamos viver o tempo todo emocionalmente nas alturas. É verdade que a vida cheia do Espírito é maravilhosa e que um relacionamento dinâmico com Jesus Cristo desperta profundas reações emocionais na alma. Mas tenhamos sempre em mente que isso é um dos resultados da salvação e não a salvação em si mesma. Além disso, ser santo também não implica em que estaremos sempre pensando em Deus. Nossa mente estará voltada para Ele muitas vezes, mas o nosso coração, a decisão suprema, pode estar fixo nele, enquanto nossos pensamentos estão centrados no trabalho, no estudo, entre outras coisas para fazer normais da vida. O meu pensamento, mas o meu coração, que é a decisão suprema, o centro de tudo, está sempre em comunhão com Ele. E para terminar, também não implica numa contínua calma da mente, Cristo não viveu num estado de calma contínua. A paz profunda do seu espírito nunca foi interrompida, mas as superficiais, suas emoções estavam sempre num estado de grande agitação. Também não implica em conhecimento perfeito de tudo, nem implica em que nos tornamos imunes a tudo e a qualquer tipo de erro. Tampouco implica em que nos tornamos livres de sofrimentos ou de tristezas, com Cristo não foi assim. E não implica também em passar a ter um temperamento moroso e maneiras lentas. Um dos resultados do amor cristão é, sem dúvida, uma alegria, uma alegre disposição de espírito. A mudança começa aqui. A mudança começa aqui. No coração, na mente. Amar a Deus é perdoar sempre. Amar a Deus é sermos misericordiosos, quando às vezes nos dá vontade de fazer justiça, mas é nosso dever ser misericordioso. Amar a Deus, ou ações que definem bem esse amor, é ser agradecidos. Tem pessoas que só sabem murmurar e só sabem reclamar. Eu odeio murmurações, queridos. Eu odeio chegar perto de alguém que fica só murmurando, ou pessoas pessimistas, ou pessoas negativas. Você vai começar algo, ela não vai dar certo esse negócio. Não, mas você já pensou nisso, pastor? Não, mas olha isso aqui. Uma coisa é você ser um analítico, de você sentar, de você pensar e dizer, olha, pode acontecer, mas eu não vou sofrer antecipado. Não é porque pode acontecer que eu vou desistir daquela decisão que eu percebo que talvez seja a vontade de Deus para a minha vida, porque a vontade de Deus a gente comprova, a gente não recebe ela de maneira imediata, a gente vai dando os passos e comprovando se aquilo é ou não a vontade de Deus para a minha vida. E eu não posso ser pessimista quando eu vou tomar essas decisões, eu não posso murmurar quando eu vou tomar essas decisões, porque eu sofro antecipado. Eu bato o carro antes de chegar no Brasil, eu acabo o dinheiro da minha conta sem antes ter começado a investir aquele negócio. E a gente costuma murmurar, a gente costuma, declarar o nosso estado atual como sendo a nossa última resposta, porque não sabemos o Deus que temos, um Deus grande e poderoso, que chama à existência as coisas que não existem. Você pode estar hoje aqui, iniciando a sua faculdade, e você pode estar pensando nas dificuldades, nas vicissitudes, nos problemas, na falta de dinheiro, no seu pai, mas saiba que o Deus que você serve é maior do que os seus problemas. Você precisa entender isso. Você não está servindo para um Deus miserável que mendiga. Você está servindo para um Deus que criou os céus e a terra e que chamou aquilo que não existia a sua existência. Eu sei que não é preciso gritar para você ouvir, mas você precisa entender essas verdades. Amar a Deus é agradecer, é abrir a geladeira e ver lá a picanha pela fé, né, Mateus?
É abrir a sua carteira e você olhar para a sua identidade aqui de residente boliviano e olhar e ver o seu CRM. É você ver hoje você solteiro com 10 anos sem namorar, 20, não sei. Um dia eu vou casar. Um dia eu formarei família. Isso é fé. Quem caminha comigo sabe. Quando eu converso, quando eu tomo as decisões, como eu faço as coisas, é porque eu experimentei do poder desse Deus. É porque eu vi milagres acontecer na minha vida e de tantos outros. Por isso eu não temo, por isso eu não dou um passo atrás. Eu vou para frente confiando. E isso é amor a Deus, isso é entrega a Deus. Às vezes você está só no processo. Talvez Deus não te deu o vinho, ou melhor, não te deu a uva. Ou melhor, Deus te deu a uva para transformar em vinho. Isso é processo. Ele não te deu a água para transformar em vinho, isso é milagre. Talvez você está no processo, você está com a uva na mão. O pecado nos leva, queridos, a perder esse amor. O pecado nos leva a perder essa paixão por Deus. Essa palavra paixão, a gente às vezes ouve ela de uma maneira assim muito pejorativa, porque a gente sempre ouve falar que paixão é algo passageiro. Eu diria que paixão é aquele, sei lá, é a faísca que incende o fogo do amor. E aí você tem que mantê-la acesa. Quando você namora com alguém, você ali se apaixona, a paixão cega, né? A gente sempre diz assim, quando você está namorando, abra bem os olhos. Quando casar, feche. Que depois que você casa, que conquistou, está ali. Homem tem muito disso, de quando casa. Por que muitos homens se separam das suas esposas? Alguns deles não têm temor a Deus. E pensam da seguinte forma. Quando conquistou tudo, que já tem sua esposa, e acorda de manhã, né? Ou então, quando o marido vai no banheiro logo depois que a esposa saiu, bota o pé, e a princesa, ou ao contrário também, né? A mulher vai no banheiro depois que o homem saiu, meu príncipe, eu não imaginava, como não imaginava. Aí é onde você começa cada dia a decidir. Porque você casou com uma personalidade, você casou com uma pessoa que tem emoção, que tem sentimentos, que tem um temperamento distinto que o seu. Muitos terminam porque chega num momento do matrimônio em que o homem não tem mais aquele senso de conquista. Deixou de conquistar a sua esposa e agora quer conquistar uma na rua. Macho não é aquele que conquista uma mulher cada dia. Macho é aquele que conquista a mesma a cada dia. E aí fica um monte de mulher hoje na dúvida até de namorar alguém. E aí fica até hoje, antes a dúvida era, será que é trabalhador? Né? Antes, quando a filha ia apresentar um namorado ao pai, o pai já perguntava, é trabalhador? Hoje você vai apresentar, o pai disse, é gilete? Vou usar esse termo aqui, alguém deve ter entendido, né? Ou é macho mesmo? É macho alfa ou é ômega? Não é verdade? Tem até a dúvida. Depois minha mulher vai me pegar por causa das minhas piadas aqui, minhas sem graça. Chegar em casa, o bicho pega. Brincadeira. Mas o pecado nos leva a perder esse amor. E quais são as causas? E sabemos que é o pecado, mas falar o pecado assim, de uma maneira geral, vamos citar algumas coisas para que você possa entender na prática o que nos leva a perder esse primeiro amor. Nós criamos uma dimensão de rotina em nosso relacionamento com Deus muitas vezes. Igreja, casa, faculdade, igreja, casa, faculdade, ou dormir. Não faço outras coisas para nutrir essa relação com Deus. Relativizamos o pecado.
Mateus 24:12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Relativizamos, não, isso aqui pode, não. Ó, não tem problema, esse negocinho aqui, se ninguém ficar sabendo, não tem problema. O importante é você não trazer escândalo. Não, mas isso aí já está fora de moda, isso aí é coisa do passado. Hoje a gente vive em uma época diferente, hoje a gente vive em um tempo diferente. Então, tem que ver se realmente não precisamos atualizar a Bíblia. Porque, na verdade, pastor, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí nós precisamos, aí vem os argumentos teológicos, nós precisamos tirar a Bíblia do literário e atualizar ela para o nosso, tirar as figuras de linguagens morfológicas, hipérboles, etc. e tal, e extrair o que realmente é verdade, porque outras coisas não são. No dia que eu ou você deixar de crer que esse livro é a verdade absoluta de Deus, a nossa fé morre e perdemos o nosso primeiro amor. Nunca é tarde para amar, porque a fonte de amor é Deus. O convívio com amizades também que não glorificam a Deus. O convívio com pessoas que ao invés de falar coisas que edificam, falam assuntos que só vão encher a tua cabeça de carnalidades, de imoralidades. Isso vai fazendo com que o nosso amor esfrie pelo Senhor. O nosso primeiro amor, que não existe um segundo amor, é o primeiro e pronto. E ele deve ser alimentado pelo resto da nossa existência. As nossas decisões também, quando começam a ser baseadas nos benefícios que podemos ter, e não pela fé e a obediência a Ele. Às vezes vemos benefícios na decisão que eu vou tomar, mas não buscamos saber se aquilo está alinhado com a vontade de Deus. Perdemos o prazer de congregar. A igreja mudou, saiu da Aniceto Padilha, do ladinho de casa aqui, perto do estádio, está lá agora, que eu nem sei onde é que é. Não vou não. Vamos perdendo o prazer de congregar, de estar com irmãos, porque, sabe, nós vamos para o céu, a gente vai se encontrar lá, eu espero. Por que eu não quero congregar? Por que eu digo, eu sou um crente salvo? É os chamados desigrejados. Não preciso ir para a igreja. Não preciso de instituição, 4 paredes. Não. Eu posso ser um crente fiel a Deus na minha casa. Ô mané, mas tu não quer ir para o céu, viver com pessoas? Deus não deu a você nem a mim a oportunidade de construir o céu da eternidade. Mas Ele deu a mim e a você a oportunidade de criar e de construir um pedacinho do céu aqui nessa terra. No ambiente que você vive, que você trabalha, que você estuda, por onde você anda, pode se tornar um pedacinho do céu. E no céu vai haver pessoas. E você está querendo correr de uma igreja porque tem pessoas, é tudo problemático. Não vou naquela igreja, porque você viu fulano? Fulano errou, fulano, não, naquela igreja, eu não vou lá naquela igreja não. Que tem esses problemas assim, você vai encontrar muitos. Se eu fosse viver a minha fé em função do que as pessoas fazem, há 20 anos eu tinha abandonado o ministério. Feridas na alma também são causas por abandonarmos o primeiro amor. Feridas na alma que não passou pelo processo de cura. Tem pessoas que não querem ser curadas. Tem outros que acreditam que não é necessário passar por esse processo. Não, aconselhamento para ser curado, não existe isso. Aceitou Jesus, todas as maldições quebraram. Às vezes você vai conversar com a pessoa e ela carrega um trauma de infância, um abandono, um abuso, um divórcio dos pais, um acidente, um esquecimento, um abandono. O pai deixou o filho aqui, foi ali buscar algo, a criança se sentiu abandonada por aqueles minutos, uma mentira, uma defraudação, um namoro frustrado, perder a virgindade cedo, com alguém que você não amava,
ou essa pessoa te deixou, tudo isso traz traumas. E se não forem tratados, nós vamos viver sempre uma maneira ilegítima. Não sei quantos de vocês já assistiram aquele episódio Quilos Mortais. Já viram? Quem já viu? Levanta a mão assim. E é interessante que quando você vai ver a história da pessoa, ela sofreu abandono. Ela sofreu um abuso. Sabe, queridos, todo excesso é sinal de uma ausência, de uma carência. Pessoas que dormem muito. Eu descobri até que tem um remédio para isso, né? Que pessoas que dormem muito, tem um remédio que você dá. Foi até uma vez quando eu estava indo para o Brasil, viajar, era 5 dias de estrada, eu falei com um estudante aqui, eu disse, rapaz, eu fiquei sabendo que vocês tomam um remédio aí para ficar à noite virando, estudando. Será que isso serve para mim, para eu dirigir, não sentir sono? Aí ele só tem um remédio aqui, pastor, tal. Aí me deu um tal de Alertex. Eu não sabia, tomei um por dia. Quando eu cheguei lá em Guaramirim, 3 dias de viagem, eu virei. Eu era morcego. De dia eu estava dormindo, de noite eu estava acordado. Pastor, era para tomar só uma metade. Aí cheguei no Brasil depois, outra viagem, tomando a metade. Acabou o remédio. Quando eu fui na farmácia procurar, cara, não, esse remédio aqui é tarja preta. Misericórdia. E eu fui lá todo assim, quero comprar esse remédio aqui. É tarja preta e custa R$400. E aqui você compra a unidade a 4 bolivianos. Mas o que é que eu estava falando mesmo com isso? Deixa eu me lembrar aqui. Feridas, sim. Estava falando sobre feridas, processos de cura. Traumas, nós precisam ser tratados. E aí a gente acha que está tudo bem. A gente acha, tem pessoas que não sabem, mas são psicopatas. Tem pessoas que não sabem, mas trazem consigo transtorno de bipolaridades. Isso pode ser tratado. Eu falei aqui outra vez a vocês que antes eu não acreditava que um psicopata podia ser curado. E eu, nas aulas de psicologia, a professora falava sobre esses assuntos, e eu ouvia, eu apoiava, e um dia o Senhor me confrontou e me mostrou na Bíblia. Paulo era psicopata. Ele tinha prazer na morte. Quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Mas quem foi Paulo? Quando teve o encontro com o psicólogo dos psicólogos. Uma vez eu discuti na sala com a professora. Eu cheguei e falei para ela, professora, se chega um homossexual no seu consultório querendo mudar de vida realmente. O tema era sobre isso, consultas. E ela disse, eu vou conversar com ele, mas se não tem jeito, eu vou falar para ele aceitar o estado dele. Eu falei, então mostra que a psicologia, ela é falível. Ela tinha feito uma crítica a mim. Ela tinha dito que eu tinha que tomar certas decisões na vida em alguns momentos. Ou eu seria pastor ou psicólogo. Aí eu disse para ela, a igreja é a instituição que mais tem ressocializado e reabilitado pessoas ao redor do mundo. Antes da psicologia já havia igreja, já havia a palavra de Deus. A psicologia veio a existir como ciência na década de 70. Mas antes disso a palavra de Deus já estava aí restaurando vidas, transformando vidas. Porque ela nos leva a entender o plano original de Deus. Quando você percebe que há um mapa, há um desenho, há uma figura que foi desenhada e planejada para viver de tal forma. Quando você conhece a palavra de Deus e você entende qual foi para que você foi projetado, qual foi o propósito da sua vida, você se volta para o Criador. Você volta para o estado original. Através de um relacionamento com Deus. Queridos, e como nós podemos restaurar esse primeiro amor? Arrepender é o caminho. Olha o que diz. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Você lembra de onde você caiu? Você lembra quando você perdeu esse primeiro amor?
Você lembra quando você perdeu a alegria da salvação, como diz Davi, lá no Salmo, capítulo 51, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto para obedecer. Você sabe onde você caiu. Você sabe onde você perdeu esse primeiro amor. Nunca é tarde para amar a Deus, porque a fonte do amor, que é Ele, nunca esgota. E quando você ama a Deus, você vai amar também o seu próximo. Você vai resolver as suas pendências com quem você tem que resolver, com quem você tem que pedir perdão, com quem você tem que liberar, porque saiba você que quando você não perdoa, você está se escravizando a si mesmo, está prendendo aquela pessoa no mundo espiritual também. Você precisa se liberar. Arrepender é o caminho. Lembrar onde caímos, se arrependermos. E praticar o que fazíamos antes. No dia 12 de fevereiro, eu tive um sonho com o Marco. Sonho ali, o meu amigo Marco, missionário. Não foi pesadelo não. Mas foi um sonho, foi bom. Nesse sonho nós falávamos a respeito da igreja. E nós conversávamos e falávamos. E nesse sonho a gente falava de algumas coisas também que aconteceram, pessoas que desviaram. Não eram detalhes específicos, mas o assunto girava em torno disso. E teve um momento que, no sonho, Marcos ficou tão irritado e disse: eu não entendo essa igreja. Ela não assimila o que nós estamos ensinando, eu estou cansado de falar. Aí eu olhei para o Marcos e eu disse: calma, Marcos. Até parece que eu sou o mais calmo, né? Marcos às vezes aqui: calma, pastor, calma, segura aí, pensa 2 vezes. Mas no sonho estava invertido. O temperamento de fleumático do Marcos veio sobre mim, o meu temperamento colérico estava sobre o Marco. Teve uma transfusão aí, transplante de temperamentos. Eu disse: calma, Marcos. Isso no sonho. O que precisamos é ensinar sobre um relacionamento cheio de amor intenso por Jesus e sua obra. No sonho. Creia ou não, Deus já me deu mensagens completas em sonhos. Ele fala por meio de sonhos. Precisamos viver um relacionamento cheio de amor intenso por Jesus e por sua obra. 1 João 4,19 diz: por que você ama a Deus? Antes de ler o versículo, responda para você mesmo: por que eu amo a Deus? Aí a resposta está aqui, ó, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E em que estado Deus te amou? Em que condição Deus te amou? Em que momento da sua existência você entendeu e recebeu essa palavra de que Deus te ama? A resposta está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. No momento que você teve um encontro com esse amor, você era ali um pecador, miserável, condenado, sem esperança. Talvez você fosse alguém que não valia um zero. À direita, à esquerda? À esquerda. Talvez você fosse alguém que ninguém te elogiasse. Se eu pedir para você nesse momento fazer uma pergunta retórica, para você mesmo, e dizer assim: o que eu tenho de bom? Ou quais são as qualidades boas que há em mim?
Eu fui fazer esse exercício comigo e demorei um pouco em poder encontrar. Porque às vezes nós somos sempre, parece que estamos programados a ver só as coisas ruins. E de fato, por natureza, somos péssimos, somos pecadores, somos desgraçados, miseráveis, deveríamos ir para o inferno, não ter salvação, não ter justificação, deveríamos não permitir que Deus viesse ao mundo, assumisse a forma de homem e morresse na cruz, porque somos desgraçados, orgulhosos, miseráveis. Isso é o que merecíamos pela justiça. Mas a misericórdia disse: eu vou dar ao homem o que ele... Eu não vou dar ao homem o que ele merece. E a graça veio e disse: eu vou dar ao homem o que ele não merece. E fomos amados. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E quando ele me amou, eu era perdido, pobre, cego e nu. 1 Pedro 1,8, eu termino com isso e já peço para o Ministério do Louvor. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro escrevendo essa carta aos irmãos da Ásia Menor, um conjunto de pelo menos ali 10 países ou cidades, não sei especificar bem, eu sou ruim de geografia. Mas ele diz: olha, mesmo não tendo visto a ele, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Fique de pé. Arrepender. Lembrar de onde caímos. E voltar aos braços do Pai. Nunca é tarde para amar, porque a fonte de amor que é Deus nunca esgota. Eu quero que você feche seus olhos. E esse apelo vai diretamente para você que abandonou o primeiro amor. Esse apelo vai para você que deixou a sua fé lá atrás. E hoje você está aqui, mas ouviu essa palavra e entende que ninguém mais tem palavra de vida eterna a não ser Jesus. E nessa noite você quer voltar ao primeiro amor. Quero que você levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Você que nessa noite quer voltar ao primeiro amor. Você que caiu lá atrás. Você que abandonou a fé lá atrás. Mas nessa noite você ouviu essa palavra e entende que nunca é tarde para amar ao Senhor. Levante uma de suas mãos. Para que hoje uma nova história na sua vida seja escrita. Pelo dedo de Deus. Pela boca de Deus. Você não é resultado de acidente. Você não é resultado das escolhas equivocadas de outras pessoas. Você é alguém que tem uma história que pode ser desenhada por Deus, escrita por Deus, se tão somente você decidir viver um relacionamento genuíno e intenso com Ele. Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Aleluia. Aleluia. Traz ela aqui, Samir. Tem mais pessoas que nessa noite precisam se reconciliar com o Senhor. Eu falei no início, eu sentia que Deus faria algo especial nesse culto.